Senhores, eu preciso mais uma vez agradecer a gentileza de terem aceitado o convite. Nós estamos num momento institucional do país que é realmente severo. Eu, além de boa noite, vou fazer a mesma pergunta, ou a primeira mesma pergunta para todos os senhores. Doutor Manuel, eu começo com o senhor. Antes de tudo, boa noite. O que mais lhe incomoda diante de tantos abusos e arbítrios que temos visto hoje no Supremo Tribunal Federal? O que lhe incomoda mais? Eu me permito, inicialmente, dar boa noite a todos que estão nos ouvindo. A sua pergunta é direta. Eu acho que é exatamente o descumprimento da Constituição. Realmente, a Constituição brasileira de 1988 não é obedecida na sua inteireza. Isto decorre de vários fatores, mas o principal é exatamente que o Supremo Tribunal Federal se entende liberado de cumprir a Constituição. E com isso tudo começou com o inquérito que o senhor fez referência, mas é resultado de um empoderamento que começou antes dele. E hoje se reflete também no fato óbvio que ele ousa não aplicar a Constituição e comunica para todos nós. Estou falando talvez mais do que deveria nesta introdução. Mas vejam o caso do teto. O teto está na Constituição, o teto está na lei. O Supremo se reúne para discutir o teto e estabelece um novo teto, mas apenas para magistrados. Isso é um fato que demonstra inegavelmente que o Supremo ignora a Constituição quando lhe apraz. Vamos voltar sobre esse ponto também. Doutor Almir, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. A pergunta é exatamente a mesma. O que mais lhe incomoda hoje diante de tantos abusos e arbítrios no Supremo Tribunal Federal? Diz o artigo 102 que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. O que faz o Supremo Tribunal Federal? O doutor Manuel, nosso professor, acaba de dizer. Ele viola sistematicamente a Constituição quando lhe convém. Há uma bancada dentro do Supremo Tribunal Federal dedicada ao mal. Porque violar a Constituição é um mal, não é uma boa coisa para o Brasil. Nós estamos na 8ª Constituição. A de 1824, 1891, 34, 37, 46, 67 e 88. Eu era ministro do Trabalho, assisti ao nascimento da Constituição de 88, construída sem projeto, aleatoriamente. Foram fazendo. Os lobbies exerceram um papel terrível durante a Constituinte. Cada lobby colocou uma parte da Constituição, o que quis. Então, hoje nós temos uma Constituição prolixa, e como toda Constituição prolixa, ela é ineficiente. Faz-se com a Constituição o que se quiser. Isto pode, isto não pode. E eu respondo, no Brasil tudo pode e nada pode. São tão frequentes as violações da Constituição por aquele que deveria exercer a sua guarda precípua, que o Poder Judiciário entrou num processo de desmoralização. E como é que nós podemos ter num país um processo, um Poder Judiciário desacreditado? Tribunais têm a sua jurisprudência construtiva e fazem o que a lei não determina e não fazem o que a lei manda. Então, vivemos, de fato, uma crise sem precedentes, porque, nesse momento, eu não vejo como superá-la. O panorama eleitoral nos indica que nós não estamos a caminho. Nenhum candidato, são 13 os candidatos à presidência da República, nenhum tocou no assunto Constituição.
Falo em segurança, falo em defesa, falo em saúde, falo em educação, mas não falo na questão principal, que é a Constituição. Um país não pode viver sem Constituição ou sob uma Constituição desacreditada. Scaff, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. Eu sei da sua luta em relação ao papel hoje omisso da OAB Nacional, mas me permite insistir na primeira pergunta igual a todos os participantes. Diante de todos esses abusos do Supremo Tribunal Federal, ou o Supremo como figura central, o que mais lhe incomoda hoje? Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estou aqui diante de 2 professores que eu tive no primeiro ano de Direito. Estudei Direito Constitucional pelo seu livro, estudei Direito do Trabalho pelo seu livro. Aliás, quando eu entrei no meu diretório acadêmico, seu nome estava lá, na PUCamp. Ele é da minha faculdade, Dr. Almir Pazianotto. Olha, o que mais me incomoda, Piotr, é o seguinte. Eu vou, no final, pegando as palavras dos professores. Como é que a gente reverte essa situação? A nossa Constituição é prolixa, a nossa Constituição é extremamente emendada. O Tribunal Superior hoje, a Suprema Corte, virou um tribunal de petição. Isto é, um tribunal que qualquer um despacha. Ele não é um tribunal pacificador. Ele não é um tribunal que traz paz social. Ele, na verdade, avoca poderes do STJ. Hoje ninguém fala mais no Superior Tribunal de Justiça, porque o Supremo Tribunal Federal virou conversa de botequim, virou conversa de cotidiano, quando ele deveria ser a corte que preserva os demais juízes e preserva o judiciário. Então, o fato de somente não respeitar a Constituição, eu acho que a gente já precisa de uma nova Constituição, Piotr, porque com essa Constituição, em que o Conselho Nacional de Justiça não pode punir ministro do Supremo Tribunal Federal, eles ficam intocáveis, como os professores disseram. E nenhum agente público pode ser intocável. Então, na minha opinião, eu acho que o poder que emana do povo é o parlamento. O parlamento se omitiu, nesse caso, continua se omitindo, porque o parlamento que vem do povo, o povo não concorda com esse estado de insegurança jurídica, então eu vejo que nós precisamos de um parlamento novo e de uma Constituição nova para que a gente possa ajustar os poderes e colocar os poderes nos seus devidos lugares, porque existe uma interferência de um poder no outro, existe uma abafa de um poder no outro, e existe um poder que está se sobrepondo e não está somente aplicando a lei, está simplesmente fazendo a lei. Isso é inadmissível num Estado democrático de direito. Então, a Constituição está rasgada, infelizmente, indiretamente rasgada. Eu entendo que essa Constituição, como o Dr. Almir falou, sem projeto, nós precisamos, depois de 38 anos, de uma Constituição que tenha projeto de país. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.